FM. Passam 7 minutos das 10 da manhã, conforme estava previsto. Vamos ao encontro do Sr. Dr. Daniel Café, Presidente da Federação Folclore Português. Já estamos em linha. Olá, muito bom dia. Bom dia. Como está? Bem, obrigado. E o senhor como vai, Sr. Arlindo? Também vamos. Eu vou escapando entre entre os pingos da chuva, não é? Como costuma dizer. Olha, muito obrigado por ter acedido a esta conversa. Nós estamos a viver uma má fase nos últimos 4 meses. Eu queria que, para todos os folcloristas que se interessam por estas coisas, não é? Que nos fizesse um balanço de como é que tem sido para a Federação de Folclore viver ou conviver com esta situação. Pois, a Federação do Folclore Português está como o resto do nosso movimento, não é? Temos todas as nossas atividades e eventos cancelados até o final do ano e pronto, não há grande solução para efetivamente nós fazermos outra coisa senão manter a nossa atividade em termos de eventos fechada. Porque temos efetivamente que manter a distância social, o distanciamento físico entre as pessoas, não podemos promover também eventos onde estejam aglomerações de pessoas, portanto, tudo isso implica que os eventos estejam neste momento cancelados. Mas isso não inviabiliza que haja atividade desenvolvida à mesma. Nós continuamos a desenvolver a nossa atividade, nomeadamente a atividade formativa. Nós estamos vindo a prestar formação via internet aos nossos conselheiros técnicos, portanto, temos vindo a fazer esse trabalho e aproveitando o facto de haver um certo confinamento dos nossos conselheiros técnicos, como todo o resto da sociedade, não é? Há uma tendência para não sair à rua, para ficar mais em casa, e aproveitamos estes momentos para poder prestar formação e para podermos até planear e programar aquilo que será a atividade da nossa federação. E também vamos desenvolvendo algumas atividades que não têm que ver com espetáculos ou com eventos em si, mas que não são menos importantes, que é o facto de podermos desenvolver publicações sobre diversos temas do nosso folclore e etnografia, e nós vamos programando já uma primeira edição que sairá sobre a lençaria tradicional portuguesa. E para isso nós estamos a pedir a colaboração de todos os conselheiros técnicos, de todos os grupos. Vamos enviar um questionário para que todos possam enviar informações pertinentes acerca dos seus conhecimentos específicos e locais e regionais acerca desta temática tão interessante e que diz tanto a muitos dos nossos folcloristas portugueses. Um dos nossos objetivos, efetivamente, é a produção de conhecimento. E isso passa por deixarmos escrito a informação que possamos recolher, reunir e sistematizar por forma a podermos também prestar formação, valorizar e qualificar o nosso movimento. Isso é um dos objetivos da Federação. Para além de que estamos a dar o exemplo de que em período de confinamento os grupos podem desenvolver muito outro trabalho que normalmente até fica relegado para o segundo plano, que é o facto de poderem registar no seu processo técnico informações que vão-se protelando, não é? É um trabalho que vai sendo protelado porque as pessoas estão envolvidas com a organização de festivais, com as suas permutas, com as suas sedes sociais, a abertura de bares e tudo mais, e alguns destes aspectos mais burocráticos, e que não são menos importantes, por isso, ficam um bocadinho esquecidos. E agora então vamos aproveitar para fazer outro tipo de trabalho que também é extremamente importante. E é isso que nós estamos a fazer. Nós estamos também a estudar alguns outros projetos que são importantes para o nosso movimento. Nós temos tido reuniões com o Ministério da Cultura, com também a Inspeção-Geral das Atividades Culturais. Temos mais uma reunião presencial agendada para o início de setembro, logo a seguir às férias,
de agosto para falarmos de novo com a Sociedade Portuguesa de Autores por causa da questão da cobrança de taxas de direitos de autor sobre músicas da tradição popular. Temos vindo a ter algumas reuniões tripartidas entre a SPA, a Federação, também o Conselho Nacional do Associativismo Popular, a Inspeção-Geral das Atividades Culturais e o próprio Ministério da Cultura para tratar deste assunto. E pensamos nós que, efetivamente, estamos no bom caminho do entendimento, finalmente do entendimento acerca desta questão, e que nos parece extremamente importante. Portanto, há trabalho que está a ser desenvolvido nos bastidores, não é? Não se vê, é um trabalho que não se vê, porque não é um espetáculo, não é aberto ao público, não há público, mas é trabalho que não é menos importante, não é? Nossos associados, e ao movimento folclórico de uma forma geral, há muito trabalho que nós podemos ir fazendo, aproveitar o facto de haver este período de paragem da atividade normal dos grupos de folclore, para podermos fazer outro tipo de trabalho, olha, quiçá uma gravação de um CD, outro tipo de trabalho que envolve também preparação, envolve também investimento, envolve também algum ensaio, alguma como eu estava a dizer, preparação, não é? E que pode ser desenvolvido e que pode manter as pessoas do nosso movimento ligado ao mesmo movimento e que não constitua, por isso, este período um período de estagnação total. Isso é que nós não gostávamos que acontecesse. Os grupos devem procurar manter algum tipo de atividade, que seja uma atividade burocrática, que seja uma atividade organizacional, que seja algo que possa manter a ligação das pessoas dos grupos ao próprio grupo. É isto que nós estamos a tentar fazer. Estamos a tentar continuar com o apoio aos nossos grupos nesse sentido. Estamos a procurar também melhores condições para os nossos grupos. Por exemplo, nossas apólices de seguros estão neste momento em stand-by, porque não vale a pena, os grupos estão com a sua atividade parada, não é, praticamente. Portanto, as apólices estão adiadas e não há lugar a pagamento, não é? Uma vez que não há também atividade. Portanto, isso é outra forma de podermos aliviar um pouco a pressão financeira sobre os grupos, sem os prejudicar, claro. E é isto que nós estamos a fazer. O movimento está nesta fase muito parada, não há praticamente atividade de espetáculos, não é? Não há eventos culturais, não existem. E isto nós perspectivamos que pelo menos até o final do ano se mantenha este estado, esta situação, que se mantenha pelo menos até o final deste corrente ano. Infelizmente a pandemia assim nos obriga, estamos expectantes relativamente a que possa vir a ser o ano 2021, porque segundo consta junto dos especialistas, aponta-se para que haja uma vacina em meados do ano 2021. Ora, meados do ano 2021 é daqui a um ano, não é? Julho, agosto de 2021. O que implica, naturalmente, um prorrogar de toda esta situação, não é? Diga, dê-me licença só não sei se me está a ouvir. Eu peço desculpa de ter interrompido, porque a maioria dos ranchos, pelo menos os que eu conheço aqui da zona, não tem qualquer atividade desde março, não é? Sim. Falou todas essas iniciativas da Federação em manter alguns ranchos ocupados, mas não é infelizmente o que se passa aqui na nossa zona, que eu tenho conhecimento, porque também infelizmente, entre aspas, para muitos grupos não passa a sua vida, a sua orientação para ensaios e dançar e vice-versa. É sempre assim e, portanto, desde que deixaram de fazer isso, os grupos pararam por completo. Tem alguma, portanto, já disse aí que a vacina ainda vai sair, provavelmente daqui para um ano, se chegar a sair, não é? E tem alguma previsão final do desconfinamento, uma vez que para 7 espetáculos ao vivo já há essa autorização, não haverá também uma abertura para o rancho folclore? Não me está a parecer que haja, porque qualquer atividade que implica um grupo de folclore é uma atividade que implica também um público, não é?
público, um aglomerado de público. E normalmente não é no recinto organizado, como por exemplo uma sala de espetáculos. O que costuma haver já uma certa abertura é precisamente para salas de espetáculos onde nós podemos organizar as pessoas em termos da sua disposição dentro daquele espaço. Por exemplo, um banco sim, um banco não, ou um espaçamento de 2 lugares, e isso pode-se controlar. Agora, os espetáculos dos grupos de folclore não ocorrem nesses recintos. Não ocorrem em teatros ou em salas onde haja esse tipo de distribuição de lugares. Ocorre sempre em arraiais, em sítios ao ar livre, onde as pessoas circulam normalmente e com alguma naturalidade. E isso, efetivamente, está vedado. Sabemos que as festas populares e as romarias estão interditas, logo, tudo aquilo que possa ser uma atividade folclórica também não tem cabimento, não é? Aliás, a própria lei que foi abordada pelo Conselho de Ministros, assim diz que qualquer atividade folclórica está interdita. Já por causa da natureza do espetáculo folclórico, que é no exterior, no ambiente da real. Não é? Portanto, enquanto não houver alteração da lei que proíbe a atividade folclórica, então nós estamos de pés e mãos atados. Mas, Sr. Presidente, mas essa lei tem sido igual para todos. O que é que pensa de algumas aberturas e de outras não? As aberturas a nível da atividade cultural? A nível de outros espetáculos. Fala-se muito nas touradas, fala no espetáculo no Campo Pequeno, fala de outras coisas, e o folclore não é? Pois é claro que isto é estranho, mas é tal coisa. As touradas, nós para irmos a uma tourada temos que comprar um bilhete que corresponde a um lugar sentado, não é? E eles podem controlar o distanciamento físico das pessoas dentro desse recinto, não é? Agora, num espetáculo de folclore já não é assim, porque as pessoas circulam, as pessoas estão mais ou menos próximas umas das outras e não há aquela organização de distanciamento que seja possível de fazer. E depois já há tal lei, não é? Agora, é claro que não sabemos porque é que isto acontece, porque é que para uns podem realizar e para outros não. Isto, aliás, é um debate que tem sido desenvolvido por alguns setores da nossa sociedade, porque é que uns podem trabalhar, outros não podem trabalhar, porque é que uns podem fazer concertos e outros não podem. É um debate que está neste momento aberto, não é? Mas que enquanto o Conselho de Ministros ou o Governo não alterar a sua posição relativamente a isto, nós não podemos fazer muito mais, não é? A questão é, os ranchos teriam que se organizar muito melhor, não é? Então, os ranchos parados, a sua atividade está parada, os poucos dinheiros que eles fariam nos bares para os manter, não é? Para fazerem angariar alguns fundos para a sua manutenção, pois isso também está proibido, as pessoas não poderem reunir. Não. Quem tiver uma sede social, neste momento já pode abrir. Mas é só para 10 pessoas, não é? Não, a sede social tem que obedecer ao mesmo critério que qualquer café, não é? Está cingido à mesma lei, aos mesmos critérios de funcionamento que a restauração e os cafés. Portanto, neste momento, os grupos que têm sedes sociais e bares podem funcionar. Agora têm que ter aquelas situações de higiene e tudo, pronto, tem que estar tudo devidamente acautelado. Isto é muito cedo, Sr. Presidente. O nosso tempo é curto, eu tenho que alguma vez interrompê-lo, peço desculpa. Não faz mal. Para além disso, e visto este tempo de paragem, está prevista alguma ajuda aos grupos através da Secretaria de Estado da Cultura, ou do Governo, ou de alguém que queira ajudar, assim, os ranchos folclóricos, portanto, porque há muitos que vão fechar as portas, e eu prevejo isso aqui porque conheço a realidade local e sei perfeitamente que sem dançarem, sem ensaiarem, sem fazerem nada, eles perdem todo o interesse e começam-se a dispersar. Alguma hipótese, alguma conversa acerca disso? Nós temos tido uma conversa com o Ministério da Cultura, não isoladamente, enquanto federação, mas enquanto Conselho Nacional do Associativismo Popular. Não vale a pena uma federação ou outra isoladamente tratar do assunto, porque na união é que está a força. E a Federação Folclore Português faz parte
de um organismo que se chama o Conselho Nacional do Associativismo Popular, que reúne 10 federações do movimento associativo português. E é no âmbito, porque não é só os grupos de folclore que têm este problema. Todo o movimento associativo português, de uma forma geral, tem este problema. As bandas filarmónicas, os clubes recreativos e culturais, várias outras áreas do associativismo popular vão sentindo o mesmo tipo de problema. E, portanto, este assunto tem estado a ser debatido no âmbito do Conselho Nacional do Associativismo Popular. Ainda tivemos uma reunião há 15 dias com a Sra. Ministra, uma reunião online, não foi uma reunião presencial, porque ainda não é possível nós termos esse tipo de abordagem, não é? Presencial, mas temos vindo a falar e temos vindo a debater a necessidade, efetivamente, de haver aqui algum tipo de olhar, um olhar do Estado para com o movimento associativo, de uma forma geral. E estamos em conversações, estamos a ver o que é que nós podemos fazer. Já sabemos, entretanto, que há efetivamente umas linhas de apoio que o movimento associativo pode aceder através das suas comissões regionais, das CCDRs. Eu aconselho que todos os grupos possam consultar os sites dos CCDRs para ver que tipo de programas é que existem de apoio para as instituições. Então, instituições de uma forma geral. Não é? Portanto, há talvez algumas linhas de apoio que possam ser acedidas pelos grupos, outras que não temos condições para isso. Por exemplo, sei que há umas linhas de apoio que, se houver um conjunto de grupos de 3 municípios que queiram fazer um projeto, quiçá, um festival nacional que reúna grupos de três concelhos, que são financiamentos que existem neste momento de apoio a 100% de financiamento. Portanto, há algum tipo de apoio, não é fácil, se calhar, da generalidade dos grupos acederem, mas há, neste momento, essas linhas de apoio que estão abertas e que estarão em vigor por 18 meses. Portanto, há aqui um conjunto de situações que ainda está por ser analisado e por ser explorado por nós. Isto é uma coisa muito recente, estamos ainda neste momento numa fase de análise de tudo isso, para podermos depois prestar essa informação aos nossos grupos, mas que para já é um bom sinal, às vezes poderá não se adequar 100% à nossa realidade, do nosso setor associativo, mas se calhar também é uma questão só de nós tentarmos adaptar nós a essas linhas de apoio e a esses programas que estão a ser desenvolvidos para apoiar o movimento associativo. A exemplo de outras empresas e de outras associações e também ainda agora dos seguros, está prevista alguma redução no preço das cotas anuais do rancho folclórico? Não, a redução do valor das cotas é algo que não está ao alcance da direção da Federação Folclore Portuguesa. Isso é um assunto que só poderá ser deliberado em Assembleia Geral. Portanto, nós neste momento não equacionamos essa possibilidade sequer por estar legalmente vedada à direção. Não compete a qualquer direção a mexer no valor da cotização, e isso é algo que carece de deliberação da Assembleia Geral. Portanto, até que haja uma nova Assembleia Geral, nós não podemos sequer pensar nisso, não é? Agora, é claro que também há uma disponibilidade da direção, isso sim, de aliviar um pouco a pressão sobre os grupos da cotização, não é? E se precisarem de diluir os valores ao longo de vários anos, também não há de haver problema por isso, porque também não queremos constituir um peso, um fardo para os grupos, não é? Queremos facilitar a vida dos grupos. Em termos dos seguros, já conseguimos o adiamento do pagamento da apólice, não é? Portanto, nós neste momento, em período de paragem, não há atividade, portanto também não há perigos de acidentes pessoais. E por isso está adiado o pagamento dessas apólices. E nós estamos a tentar fazer tudo por tudo para que
os grupos não sintam pressão financeira por causa de cotizações ou por causa de seguros que não têm aplicabilidade prática neste momento. A própria Federação, como é que está a viver este momento? Pois é, como eu disse, nós estamos a aproveitar o facto de estarmos em período de inatividade em termos de eventos e estamos a fazer formação, a aproveitar para fazer formação aos conselhos técnicos, vamos começar a fazer formação aberta à generalidade dos folcloristas e pronto, é o que nós vamos fazendo e também a desenvolver outro tipo de projetos que às vezes, por causa da azáfama do dia-a-dia, da atividade normal do nosso movimento, às vezes ficam um bocadinho para trás, não é? E estamos a fazer esse tipo de trabalho de bastidores agora neste momento, nomeadamente a publicação de algumas edições de livros, não é? E também estamos a desenvolver outros projetos que são importantes, nomeadamente ligado à manutenção da nossa sede social, a questão do destino futuro do nosso espaço em termos de sede social. Queremos desenvolver o nosso equipamento, a nossa sede e lançar novos projetos. E pronto, então é o que nós estamos a fazer neste momento. Além de que ainda há a possibilidade, está neste momento a ser falado com os nossos parceiros, a possibilidade de fazermos não o desfile do traje, nos moldes em que normalmente é feito, mas sim um evento em parceria com a RTP1 ligado ao traje e ligado à divulgação daquilo que é a nossa diversidade do trajar. Isso é um projeto que surgiu há muito pouco tempo, porque nós, não podendo realizar o desfile do traje nos moldes habituais, abrem-se outras portas e vamos tentar fazer um espetáculo, é claro, sem público, naturalmente, mas com o objetivo de ser difundido pela RTP1. Isso para nós é aliciante e é algo que está neste momento em cima da mesa, estamos a discutir, estamos nos moldes em que isso pode acontecer e pronto, e nós temos que nos reinventarmos, não é? Uma vez que falou na RTP, é interessante que eles têm estado a ocupar muitos tempos mortos porque não têm outra produção e então vão à procura de passar muitos artistas, alguns desconhecidos, outros... O que interessa é preencher e passar horas, não é? E com emissão no ar, mas folclore não podia também tirar um pouco de partido desta situação, incentivando esses canais de televisão a convidar os próprios grupos, ou virem ao encontro dos próprios grupos, fazerem trabalhos de campo e mostrar e divulgar o nosso folclore nesta altura que continuamos esquecidos em relação a outros artistas e outros espetáculos. Olha que não me parece, porque eles têm tido alguma preocupação de procurar alguma temática ligada até à cultura tradicional e popular. Nós temos visto, por exemplo, na RTP1 a questão das 7 maravilhas da cultura popular, né, em que em muito está a incidir sobre as tradições populares e sobre o trabalho dos grupos de folclore. Isso tem sido espetacular, tem sido um trabalho, embora a base que está por trás daquilo tudo, na nossa perspectiva, pode não ser a mais interessante, não é? Porque pôr a concurso aquilo que é tradição popular é algo que nós não entendemos muito bem que seja positivo. Mas, e onde há o interesse de faturar, portanto, pode ser uma coisa que, entre aspas, não preste, mas se tiver muitas chamadas, é eleito. Lá está. Pois, não é? É um princípio que nós não partilhamos muito bem, não é? Mas, de qualquer forma, o tempo de antena que é dado a muito daquilo que é a nossa tradição popular, aos elementos da nossa identidade cultural, isso é positivo, porque fala-se disso, divulga-se, dá-se a conhecer, e isso é muito positivo. Também, por exemplo, noutras estações de televisão, nomeadamente a SIC, tem havido também algumas entrevistas a colecionadores. O João Baião fez uma entrevista ao Ivo Rua, que levou a sua coleção, falou um pouco da sua coleção de trajes. Tem havido alguma preocupação, efetivamente, tem havido ali alguma presença. É claro que não vão dar o mesmo tempo de antena ao nosso movimento que dão aos artistas, não é? Porque, enfim, não é concorrencial, uma coisa não concorre com a outra.
mas tem havido algum debate, alguma apresentação destes temas, e o que é muito positivo, quer dizer, não estamos propriamente esquecidos, não é? Gostávamos de ter mais tempo de antena, é certo, mas não estamos propriamente esquecidos, e isso é importante para nós. Queremos sempre mais, não é? Queremos sempre mais. Sr. Presidente, para terminar a nossa conversa, eu gostava que deixasse aqui uma mensagem aos grupos e para agentes do folclore. Pois, a mensagem que posso deixar é que, de facto, os tempos que nós vivemos são tempos desafiantes em muitos sentidos. Desafiantes para nós podermos desenvolver outro tipo de trabalho que habitualmente não desenvolvemos, mas desafiantes também para nós próprios enquanto entidades resilientes e que possamos demonstrar a nossa própria força de vontade em manter viva a nossa tradição e o nosso projeto de salvaguarda do nosso património. É claro que concordo quando diz que vai haver alguma dificuldade na retoma da atividade, mas isso não é só referente aos grupos de folclore, isto vai ser referente ao movimento associativo de uma forma geral, porque nestes meses do período de confinamento, muito foi efetivamente a mudança de hábitos. Não é? As pessoas confinaram-se na sua casa, estão mais ligadas à televisão, estão mais ligadas às redes sociais, estão mais acomodadas, e agora vai haver este desafio de nós retomarmos a atividade, de sairmos de novo de nossas casas e abraçarmos estes projetos comunitários, estes projetos do associativismo. Mas eu estou convencido que os folcloristas, como pessoas que gostam desta área da cultura, como pessoas que vivem a sua identidade, a sua memória coletiva, que efetivamente vão querer manter esta chama viva, esta chama acesa da nossa identidade. Eu estou convicto disso. Sei que inevitavelmente haverá baixas, inevitavelmente, mas não serão tantas quanto algumas pessoas possam pensar, porque efetivamente o ser folclorista é uma missão de vida, não é? É um estilo de vida também, é o contactar com outras comunidades, é o fazer os seus festivais, é ir a outros festivais, é conviver com outras pessoas, é manter uma vida em comunidade viva. E de facto, só quem é folclorista é quem entende isto. E eu estou convencido que, depois do desconfinamento, que nós vamos continuar o nosso caminho de salvaguarda do nosso património, de convívio salutar entre os membros das nossas comunidades, e eu acho que nós temos ainda um futuro grande pela frente. E é isso que eu acredito sinceramente. A Associação de Folclore Português está cá para ajudar os grupos nesse caminho. Temos o nosso gabinete jurídico para o apoio de qualquer aspecto jurídico que os grupos queiram. Temos o nosso gabinete de relações internacionais que estabelecem contactos com grupos estrangeiros de todos os países para virem cá ou para receberem os nossos grupos no estrangeiro. Temos tanto para oferecer aos nossos grupos que é uma questão de se reinventarem enquanto entidade, enquanto grupos com eventos, procurarem novos tipos de eventos, novos tipos de atividades que possam despertar novamente o interesse nos seus elementos e possam constituir um fator de unidade dentro daquela aldeia, da vila, da cidade, dentro daquelas comunidades que elas representam. Estamos convencidos que nós vamos encontrar esse caminho e vamos ter ainda um futuro muito grande pela frente, ligado à salvaguarda do nosso património. Muito obrigado, Presidente, e muito bom dia. Até uma próxima e conviva o melhor possível com esta nossa pandemia, não é? Muito obrigado. Eu cumprimento a si, cumprimento a todos os nossos ouvintes e desejo-vos muita saúde e muita paciência também para ultrapassarmos esta dificuldade que estou certo que vamos todos sair daqui bem disto tudo. Muito obrigado e bem-aja a vocês todos. Muito obrigado. Bom dia. Em direto, o Sr. Presidente da Federação de Folclore Português, Dr. Daniel Café, trouxe-nos o ponto da situação passados 4 meses que estamos a viver esta pandemia do Covid.